pessoal, eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a deusa Kali, essa deusa hindu que pode causar medo, desconforto em algumas pessoas. E como que ela te ajuda na sua libertação emocional. Bom, eu vou contar para vocês um pouquinho como está sendo o meu trabalho com essa deusa, com a deusa Kali, e por que ela entrou na minha vida. Bom, deixa eu contar um pouquinho primeiro a história da deusa Kali. Bom, Kali é uma deusa hindu, do hinduísmo, e o seu nome significa a negra, E ela fala muito sobre os processos de destruição e reconstrução. A imagem de Kali, ela pode ser um pouco assustadora para algumas pessoas, porque ela tá com aquela língua de fora, ela tem um colar com crânios, A saia dela é feita com braços humanos, então tem toda essa característica um tanto quanto sombria. Porém, Kali vem nos falar sobre a morte do nosso ego, a destruição daquilo que não serve mais pra gente. A história de Kali é mais ou menos assim. Como que surgiu Kali, no hinduísmo? Kali, segundo uma das versões, tem algumas aí, mas eu vou contar a que faz mais sentido para mim. Ela surgiu da deusa Durga. Durga é uma deusa também do hinduísmo, é uma deusa guerreira, e ela estava lutando no campo de batalha contra os demônios, E aí ela cortava os demônios, matava os demônios. E o que que acontecia? Ela ia vencendo, só que quando ela venceu esses demônios, o demônio, sei lá, o grandão lá, o maioral, veio lutar com Durga, e quando Durga cortava a cabeça desse demônio, o sangue desse demônio pingava no chão, e do sangue que pingava no chão, nasciam outros demônios. Então era uma luta que não tinha fim. Durga matava o demônio crescia a partir do próprio sangue dele que pingava no chão. E aí diz, a mitologia dessa deusa, que Durga ficou com tanta raiva, tão nervosa, que ao, franzir a testa do seu terceiro olho, surgiu Kali, outra deusa guerreira. E o que que aconteceu quando Kali surgiu? Kali surgindo de Durga, ao se deparar com esse demônio, Kali cortava a cabeça desse demônio e ela bebia o sangue desse demônio, impedindo que esse sangue pingasse no chão. E assim, ela conseguiu matar esse demônio que, se não me engano, chamava-se Raktabija. Essa é a história aí da deusa Kali. E aí, por que que ela tem aquela língua para fora, Dizem que Kali, ao matar esses demônios, conseguir vencer esse demônio maior, aí o maioralzão, ela ficou tão feliz e aquela coisa dentro dela foi aumentando tão fortemente que ela começou a dançar, mas que é uma dança muito furiosa, muito raivosa. E toda aquela dança de Kali, ela passando pelos cadáveres, daqueles demônios, fez com que o universo em si começasse a ser prejudicado, ou seja, toda aquela fúria, poderia prejudicar o andamento do universo. Foi aí que Shiva se colocou no meio dos cadáveres lá, dos demônios, e Kali pisa no corpo de Shiva, tanto que a imagem de Kali é ela pisando em cima de Shiva. E nesse momento que ela pisa em Shiva, diz também a história que ela morde a língua e ela se dá conta de que ela está ali passando dos limites, que o trabalho ali finalizou e ela não precisa mais ter tanta raiva e uma felicidade assim raivosa dentro dela. E aí ela morde a língua e se dá conta de, quando ela pisa em Shiva, que ela está passando dos limites. E é muito interessante que eu fiquei pensando nessa história de Kali, e quantas vezes quando a gente está, por exemplo, comendo algo e a gente morde a língua, vocês já perceberam que a gente estava comendo sem perceber, ou comendo muito rápido um alimento e a gente morde a língua e a gente cai em si, a gente fica atento a quem nós somos? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Eu fiquei pensando muito nessa questão. E eu estava assistindo um vídeo de um indiano falando, sobre as lições de Kali e tal, e ele fala muito sobre essa questão também. Quando a nossa língua tá para fora, a gente não fala. E por não falar, a gente não consegue falar com a língua para fora, Para se comunicar, a língua tem que estar dentro da boca. E aí a gente consegue pensar, Porque quando a gente tá com a língua dentro da boca, a gente fala, mas com a língua para fora a gente consegue pensar. Então esse também é um simbolismo de Kali, A gente começar a pensar mais, ficar mais presentes, em nós. Então a língua para fora, na verdade, vem da presença,
a nossa capacidade de estarmos presentes. Então, quando ela pisa em Shiva, ela se dá conta que está presente, né? A língua dela tá para fora, ela morde a língua. E também essa questão de ter a língua para fora para não ficar falando o tempo todo, né? Então, eu achei interessante esse simbolismo que Kali traz pra gente nessa questão. Então, como que Kali entrou na minha vida assim como um arquétipo? Bom, eu sempre gostei de mantras indianos, eu já compartilhei com vocês aqui em um shorts que eu fiz sobre qual foi o mantra, né, que foi o mantra de Shiva, que me ajudou quando eu tinha muitas crises de ansiedade, lá no comecinho, foi mais ou menos ali em 2014, 2015, eu recitava o mantra, né, de Shiva, e eu me acalmava bastante quando eu tinha crises de ansiedade, e principalmente quando isso estava me prejudicando no trabalho, nas minhas atividades diárias. Então, assim, eu tenho um carinho pela cultura, né, indiana, eu também eu pratico yoga, né, então isso naturalmente foi entrando na minha vida e eu tenho um carinho muito grande. Na verdade, eu não tenho preconceitos com essa questão religiosa, tá? Pra mim, todos esses deuses e deusas levam a um só, né? Então a gente, às vezes, por preconceitos, a gente acaba não aproveitando o que de bom tem na cultura dos outros, o que eu posso aprender com os outros e o que isso enriquece no meu processo de autoconhecimento, tá? Então, é um vídeo para você assistir aí sem preconceitos e para você utilizar essa imagem como simbolismo para melhorar algo para você. Então, vamos explicar aqui como que Kali entrou e quais são as lições de libertação que Kali pode trazer para você. Bom, Kali entrou na minha vida como um arquétipo, como uma imagem de símbolo para melhorar algo em mim, no meu processo de autoconhecimento, através de outra deusa indiana que é Lakshmi, que é a deusa da fortuna, da prosperidade. Então eu tava querendo trabalhar essa questão, né? E aí eu comecei a ouvir uns mantras de Lakshmi, né? Enfim, ouvindo todos os dias aquele mantra, me conectando com aquela energia, meditando, querendo mesmo prosperar, né? Melhorar a questão financeira. E aí aconteceram algumas coisas que me fizeram perceber que eu estava tendo alguns comportamentos que não me fariam prosperar de uma maneira correta. Ou seja, alguns comportamentos que, como é que eu posso explicar? Que poderiam bloquear a minha prosperidade. E aí, eu cheguei em Kali. Aqui ela tá diferente nessas cartas, né? Mas vocês viram as imagens dela aí, como os indianos representam Kali. E aí, cheguei nessa deusa, Kali. E foi muito interessante porque ela me fez perceber algumas questões que é preciso trabalhar na gente. Kali, no final, ela é uma expressão de tudo que a gente pode ser, né? De que todas as mulheres são, de que todos os homens são. Se a gente for pensar, Kali, ela vem de Durga, que Durga veio de Parvati, né? Todas esposas de Shiva. Então é como se fossem... Parvati é uma reencarnação da primeira esposa de Shiva, e aí vem Durga, né? E de Durga vem Kali. Então uma vem da outra. Ou seja, é a mesma... São várias faces, na verdade, da mesma deusa. Então, nós como mulheres, por exemplo, temos várias faces. Nós podemos ser Parvati, nós podemos ser Durga, podemos ser Kali, né, em vários momentos da vida. O que a gente não pode deixar é que isso se apague. E Kali é essa expressão mais raivosa, é aquela expressão que não se deixa ser apagada, que se liberta, que clama pelos seus direitos, por aquilo que quer. E eu vi que isso estava faltando na minha vida. E aí, pesquisando umas imagens de Kali para trabalhar, né, com essa imagem, com esse símbolo de Kali no Pinterest, eu achei um texto muito legal. Eu vou deixar para vocês aqui o link desse texto. E eu entendi que Kali, na verdade, me ajuda a trabalhar aquilo que eu ainda preciso alcançar em mim, né? Então, pensando aqui, né, nessa imagem de Kali, Kali traz para você a libertação de ser quem você precisa ser. Kali, ela mata os demônios externos, né? Mas se a gente for pensar, os demônios externos, aqueles que estão fora de nós, refletem os nossos demônios internos. Então, na verdade, o simbolismo de Kali não é matar o que está fora, é matar o que está dentro. Porque quando eu mato o que está dentro, aquele demônio que me atormenta, o espelho não vai mais refletir isso fora. Deixa eu explicar. Vamos supor que você tem muita baixa autoestima, insegurança. Então a gente chama isso aqui dessa emoção, esse sentimento de seu demônio interno, né? Aquilo que está em você, que você precisa trabalhar. E aí quando você tem esse demônio interno, o que acontece?
O exterior vai refletir isso para você. Então você vai atrair relacionamentos de pessoas que vão mexer com isso, que vão trazer mais insegurança para você, que vão trazer mais baixa autoestima para você, porque você precisa matar o demônio interno para que ele não reflita no externo. Então, Kali é isso, é você matar esses demônios internos para você renascer. E aí tinha umas passagens lá que eu achei muito interessantes, né? Que para você trabalhar com o simbolismo da imagem de Kali, você precisa estar atenta àquilo que você precisa mudar em você, né? Então, por exemplo, a primeira lição de Kali, o primeiro simbolismo de Kali é: não diga que está tudo bem quando não está bem. Já aconteceu com vocês, né, de vocês não estarem gostando de uma situação, alguém tá fazendo algo pra vocês e vocês não dizerem, vocês não falarem, olha, eu não tô gostando disso, eu não tô gostando do jeito que você tá se comportando, eu não tô gostando da forma como você tá me tratando. Então, Kali traz pra gente essa potência para falar o que a gente está sentindo, para sermos claras ou claros na nossa comunicação. Né? Então isso é uma das lições que eu trouxe desse post que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou deixar o link dele, óbvio, né? Porque foi dele que eu tirei essas ideias e me ajudou muito a entender. Então muitas vezes eu fazia isso, eu faço isso. E olhar para Kali me ajuda a lembrar que eu não preciso mais fazer isso. Que eu não preciso dizer que tá tudo bem quando não tá bem. A segunda lição que Kali me trouxe nessa questão de libertação é: não esconda o seu desconforto atrás de um sorriso. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente não gosta da forma como uma pessoa se dirige pra gente e a gente fica sorrindo. Não, tá tudo bem, imagina. Eu sei que foi só uma brincadeira, imagina. Mas no fundo a gente não tá gostando. Aquilo nos prejudicou, nos causou um desconforto. E a gente esconde o desconforto atrás de um sorriso. E com Kali, isso não existe. Você pode falar que está desconfortável usando palavras mais delicadas, você não precisa agredir o outro, né? Você pode falar, olha, não tô gostando, ou aconteceu um fato engraçado, né? Nessa semana que eu tava trabalhando com esse simbolismo de Kali já, e aí uma vizinha aqui, né, fez um comentário indelicado sobre os muros aqui da nossa casa, né, falando que ia bater uma marreta no muro, porque o muro tava muito alto e ela não conseguia ver a rua. E aí eu disse pra ela, com toda a calma do mundo, que se ela fosse fazer isso no nosso muro, também teria que fazer isso na casa do filho dela, que também ergueu uma casa enorme e atrapalhou a nossa visão, né? E ela ficou meio assim na hora, né? Porque a gente tava só assim, ah, não, tudo bem, imagina. Tem horas que a gente precisa falar, né? O seu também está me atrapalhando, o seu me atrapalha há muito tempo. Será que você percebeu, antes de falar isso que você tá falando pra mim? Então é não esconder o seu desconforto com um sorriso. Alguém tá fazendo algo que tá te incomodando? Fala, questiona, pergunta. Essa é uma grande lição que eu tô levando pra minha vida e que eu quero compartilhar com vocês e que eu tô conseguindo perceber isso através dessa conexão, desse simbolismo da deusa Kali. A terceira lição, que é muito importante, é: não se culpe por escolher você primeiro. A gente tem muito essa questão, né, de escolher o outro, de fazer pelo outro. Kali não. Kali pensa, vou fazer por mim primeiro, né? E aí depois eu olho pra questão do outro, porque principalmente quem é mulher, tá? A gente tem muito essa coisa da cuidadora, da boazinha, né, de resolver o problema de todo mundo. Então tem que olhar isso, porque às vezes é uma questão cultural também. Então se não tá te fazendo bem, se tá te consumindo, se tá te sobrecarregando, é hora de você se conectar com essa imagem de Kali e pensar um pouquinho mais em você, tá bom? A quarta lição é a seguinte: a raiva que impulsiona versus a raiva que destrói. Kali nos convida a usar a raiva como impulsionadores, mas não como os destruidores. Ou seja, quando eu estou com raiva de algo, eu me movimento em direção para mudar. Então, se eu estou com raiva, de como meu patrão, meu chefe está me tratando, essa raiva vai me impulsionar a trocar de trabalho, ao invés de ir lá e xingar o chefe, bater na porta, né? Então, a Kali mostra pra gente que quando a raiva ela é tranquila, ela consegue nos impulsionar, ela é boa. E quando a raiva ela é forte demais, então quando ela começou a dançar e ficar muito feroz, né, ela poderia destruir o universo. Então, ela nos dá esse contraponto. Você precisa encontrar o equilíbrio entre a raiva que impulsiona e a raiva que destrói. Então, Kali é isso. É esse equilíbrio entre essas raivas. É olhar para o simbolismo dela e pensar: eu preciso sim ter raiva em alguns momentos, essa raiva pode me impulsionar a mudar, ela não é tão ruim assim, mas eu preciso saber dosar isso. Então Kali, com o simbolismo da língua, com o simbolismo de pisar em Shiva, traz pra gente essa questão de equilibrar essas energias, tá bom? A próxima lição é: você é suficiente.
Kali traz muito essa questão da suficiência. Ela é uma deusa. E a gente se esqueceu muito de como as deusas são, né? A gente vê muito a gente precisando do outro como validação. E Kali, ela não precisa dessa validação, ela simplesmente é o que ela é, né? Tanto que a imagem de Kali, se a gente for ver, ela é um tanto assustadora, né? Eu mesma tinha um problema grave com Kali, até trabalhar ela agora. Porque eu tinha medo de Kali, da imagem de Kali, do que ela passava pra mim, né? Quando eu olhava aquela língua de fora, aquele gosto de caveira, eu ficava, meu Deus, que Deus estranha, né? Que imagem estranha. E aí eu ia para umas mais fofinhas, né, mais bonitinhas. E aí eu percebi que, na verdade, o que eu tinha medo em Kali era o que eu precisava trabalhar em mim, que é essa raiva que impulsiona, é o posicionamento, é não ter medo das situações, é enfrentar as situações, é acreditar em mim, é estar atenta ao meu comportamento, aos meus pensamentos, e nisso Kali tem me ajudado bastante, tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje, essas lições da deusa Kali como libertação do nosso emocional, daquilo que a gente pode, toda a nossa potência, daquilo que a gente pode trabalhar na gente. Se você tem medo também da deusa Kali, por alguma questão, quando você olha a imagem, eu te convido a fazer um exercício de escrita, que é ouvir o mantra de Kali e olhar para a imagem de Kali e escrever o que você sente. Anota tudo que você sente e vê se isso que você está sentindo não é algo que você precisa transformar e trabalhar em você. Então, é hora de você olhar para essa imagem e buscar toda a potência que você tem dentro de você. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau!